Hoje eu vou falar para vocês dos 6 principais fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono, para o ronco e para a apneia obstrutiva do sono. E fica aí porque o sexto vai te surpreender. Sou Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em sono e aqui no canal eu trago para vocês dicas sobre saúde do sono, sobre a importância de dormir bem e, é claro, de respirar bem pelo nariz. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, curta esse vídeo porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também e ative o sininho de notificações porque assim que eu lançar um vídeo você já fica sabendo. Bom, o primeiro fator de risco que a gente tem que entender é o envelhecimento, né? Então a gente tem que entender que com o envelhecimento a gente tende a cada vez mais roncar e ter mais apneia do sono. Isso acontece por um processo natural de enfraquecimento mesmo dos tecidos. A gente começa a perder força neuromuscular, densidade óssea, isso daí vai fazendo com que nossa via aérea fique cada vez mais obstruída. Uma outra questão do envelhecimento que pode acontecer, perdas hormonais que pioram essa flacidez da região da garganta, fazendo com que ela fique realmente mais colapsável, ou seja, com mais chances de fechar e ter a obstrução, que é a apneia obstrutiva do sono. O outro fator de risco é a obesidade. Então a gente tem que entender que talvez seja um dos principais e na população a gente consegue identificar bastante isso. Às vezes o paciente não roncava, começou a ganhar peso, começou a roncar. Não era obeso, começou a ser obeso, começou a dormir mal, ter apneia obstrutiva do sono. Então o que acontece? Com o ganho de gordura, a gente faz com que a nossa respiração fique mais restrita, né? A nossa caixa torácica se expanda menos. Isso faz com que a nossa via aérea ela fique mais colapsável, com maior chance de estreitamento. Uma outra coisa é o acúmulo de gordura em regiões profundas do pescoço e língua. Quando a pessoa fica com acúmulo de gordura nessa região, pode acontecer também um estreitamento dessa via aérea. Não são todos os obesos que têm apneia do sono, mas é um fator de risco. E por que não são todos? Porque a deposição de gordura em certas localizações do nosso organismo, ela é individual. Vocês devem conhecer pessoas que engordam mais na barriga, outras mais na perna, outras mais no braço. Pessoas que ganham mais gordura na região profunda do pescoço e da língua tendem a ter maior estreitamento e maior predisposição, então, a ronco e apneia do sono. O outro fator importante é o fator anatômico, né? A gente tem que entender a via aérea como se ela fosse um cano, tá? Então, quanto maior esse cano e sem menos sujeira na parede desse cano, podemos dizer assim, maior a quantidade de ar que vai passar por esse cano. Se a pessoa tem um cano mais estreitinho, menor, a gente vai então fazer uma analogia com a questão esquelética. Se a pessoa tem uma alteração na face de ter a maxila para trás, o queixo para trás, essa via aérea ela é de fato mais estreita. Então, uma via aérea mais estreita, maior chance de fechar. Uma outra questão é que mesmo a pessoa tendo uma anatomia esquelética normal, ela pode ter a parede desse cano comprometida. É o caso da pessoa ter uma língua muito grande, uma amígdala muito grande, alterações na região então desse tubo que podem obstruir e prejudicar a passagem de ar e facilitar também a obstrução. O pior dos casos é aquela pessoa que tem alteração do tamanho do cânio, ou seja, alterações esqueléticas, e também alteração da parede de dentro do cano, que são as partes moles, né? Então excesso de tecidos moles na região da garganta. Então se a pessoa tem alteração esquelética, mais hipertrofia amidaliana, alterações no volume de tecidos moles, mais chance ainda então da pessoa ter a apneia obstrutiva do sono. E lembrar que esse fator é o mais importante na apneia do sono em crianças, tá? Crianças geralmente elas podem desenvolver aumento dos tecidos amidalianos de uma forma que o crescimento esquelético ainda não acompanhou. Então esse cano ele ainda não cresceu de uma forma suficiente e esses tecidos moles abundantes nessa região de dentro da garganta fazem com que haja obstrução. E muitas vezes a gente não consegue esperar esse cano se desenvolver, porque a criança que tem a apneia do sono, ela começa a ter prejuízo de desenvolvimento, tanto de crescimento, seja ele de pôndero estatural, né, de crescimento mesmo, ou até mesmo anatômico de face. A criança que ela tem apneia, ela começa a ter uma alteração de crescimento da face. Então a gente até fala, a criança apneica na infância vai ser a criança apneica quando adulto, porque o desenvolvimento esquelético vai ser alterado e aí essa criança ela pode passar por um período sem apneia, mas quando ela envelhecer, ela vai voltar a ter apneia. E aí entra um fator muito importante também, que é o histórico familiar. Então, geralmente,
pessoas que têm familiares que roncam, que têm apneia do sono, também tendem a roncar e ter apneia do sono. Muitas vezes por questões genéticas mesmo, tanto de resposta da via aérea, né, a essa obstrução, que são as respostas neuromusculares, como também as questões anatômicas. A gente não puxa para os nossos pais apenas a parte externa, né? A gente puxa a parte de dentro também. Então, se o pai, a mãe, ela tem hipertrofia de amígdalas, uma base de língua volumosa, maior tendência, por exemplo, a uma obesidade, a pessoa, o filho, acaba também tendo essas alterações genéticas que podem facilitar e predispor a quadro de apneia do sono. O quinto fator é relacionado a hábitos, né? Então, o alcoolismo, o fumo, né, o tabaco e até mesmo o uso de algumas substâncias químicas, né, algumas medicações, podem favorecer a apneia obstrutiva do sono. A gente tem o álcool como tanto um depressor do sistema nervoso central, como também um relaxante muscular. Então faz com que a pessoa que bebe acaba tendo um relaxamento dessa via aérea e predispondo à apneia do sono. É só você lembrar como que é um bêbado típico. Ele começa a falar tudo embolado e babando. Por quê? Porque ele começa a ter relaxamento de toda a musculatura da região orofacial. Então ele começa a falar bem molengão, né? Então isso acontece também durante o sono. E não é incomum, vocês devem conhecer pessoas assim, ou até mesmo vocês são assim, falam assim, eu só ronco quando eu bebo. Então é por isso, porque o álcool ele é relaxante muscular e faz com que esse relaxamento aumente a vibração e aumente a possibilidade de colapsabilidade colabamento dessa via aérea, fechamento, então a apneia obstrutiva do sono. Algumas medicações, né, tanto relaxantes musculares, né, quanto medicações sedativas como benzodiazepínicos, podem causar também alterações que fazem com que aumente essa flacidez e aumente o quadro de apneia do sono. O tabaco, o fumo, faz com que haja uma inflamação local, né? Então a inflamação também, se você aumenta o volume devido ao quadro inflamatório, você também tende a ter maior vibração, maior colapsabilidade dessa região. E por último, como eu falei, que pode ser uma coisa que surpreenderia muitos, é a relação de que o homem ele tem maior chance de apneia do sono do que mulher. Então, o sexo masculino ele tende a ter mais apneia obstrutiva do sono do que a mulher. É claro, a mulher ela pode ter apneia do sono, pode roncar, até mesmo se ela tiver alguns desses outros fatores de risco que eu já mencionei aqui. E também a mulher, em certo período da vida, que é na menopausa, ela começa a ter alterações hormonais muito importantes, principalmente relacionadas à queda do estrogênio, que fazem com que ela comece a ter maior flacidez, maior ganho de peso e maior ronco e apneia do sono. Então, o homem, durante toda a vida, ele tem um quadro mais importante do que a mulher. Só que na menopausa, a mulher tende a chegar próximo à incidência de ronco e apneia do homem. Mas mesmo assim, ainda o ronco e apneia do sono é mais prevalente em homens idosos do que em idosas. Falei para vocês então sobre os 6 fatores de risco de apneia obstrutiva do sono. Mas não significa que você tendo isoladamente um ou outro, você de fato tem apneia obstrutiva do sono. Mas talvez demande um pouquinho mais de atenção e talvez uma investigação adequada com um médico especialista. Lembrando que quanto mais fatores de risco o paciente ter, maior a chance de desenvolver a apneia do sono. E é por isso também que a gente entende que o tratamento da apneia muitas vezes ele é multifatorial, envolve até mesmo desde mudanças de estilo de vida, emagrecimento, até o uso de alguns dispositivos, cirurgias que podem melhorar realmente essa via aérea e tratar a apneia obstrutiva do sono. Por isso que o tratamento é extremamente individualizado e baseado nos fatores de risco que a gente identifica em cada paciente. Se você se identificou com esse vídeo, deixa aqui nos comentários qual que é o seu fator de risco. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar essa pessoa também a identificar. Curta, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo de fato é relevante para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.